Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos fazer mais um programa aqui sobre resgatando o seu casamento. O episódio de hoje nós vamos falar sobre como trazer, inclusive, depois de uma separação, porque aqui, pessoal, a gente fala muito sobre estratégias de resgatar o relacionamento, restaurar, às vezes na crise, às vezes já na separação e assim por diante. Então tem muitas situações que a gente acaba já estando na separação e querendo trazer a pessoa de volta. Isso serve inclusive para quando a pessoa está namorando, não está namorando e assim por diante. Estou falando aqui de casamento, mas também serve para outras situações do seu relacionamento, tá? Agora, uma coisa legal é o seguinte, que nesses episódios, todos esses bate-papos que eu trago, eu gosto de trazer muita coisa alinhada com a questão da inteligência emocional, da parte comportamental, atitudes, estratégias, técnicas que vão trazendo um resultado realmente muito interessante para você. E no episódio de hoje nosso encontro, eu vou falar uma coisa muito específica, que é sobre a questão do como você trazer uma pessoa que foi embora, vamos dizer assim, depois de uma separação, e você quer trazer ela utilizando mensagens de texto. É isso mesmo. Nós vamos falar sobre como você utilizar mensagens de texto a seu favor. O Fernando chegou, grande Fernandão, grande parceiro, tamo junto aí, meu amigo, e vamos para cima, gravando aqui fazendo uma live aqui para que a gente fale sobre resgatando o casamento. Trouxe muito material que eu tenho deixado gravado, inclusive. Então, vamos para cima, vamos para esse conteúdo que é muito interessante para você entender como fazer para trazer o seu cônjuge de volta quando já houve uma separação ou até mesmo um divórcio. Tem gente que me pergunta assim, Luciano, mas já faz 6 meses que a pessoa foi embora, é possível? É possível. Mas faz pouco tempo e eu fiz algumas coisas, então hoje você vai ver diversas situações que eu vou passar para você do que fazer para que você consiga resgatar aí o seu casamento, trazer de volta esse cônjuge para a sua vida, ele ou ela, tá certo? É lógico, pessoal, que tem muita coisa envolvida nessa situação, que se você errar nesses primeiros movimentos, você pode acabar afastando de vez as suas chances de trazer o seu cônjuge de volta, tá? Mas isso é normal, eu só tô querendo dizer porque quando você tem informação, tem conhecimento, você passa a não errar nas situações e aumentando as suas chances drasticamente para que você possa trazer a pessoa de volta, tá? Então, antes de eu falar quais são as ações, quais são essas mensagens que você pode dizer para trazer o seu cônjuge de volta, eu vou falar primeiro o que você não deve fazer, principalmente nesse mundo da questão das mensagens, né? Para que você não afaste de vez o seu cônjuge, porque isso é muito comum, pessoal. É muito comum as pessoas estarem tão emotivas, né? Eu costumo dizer o seguinte, quando a emoção sobe, quando a emoção cresce, a razão diminui, tá certo? Então, na hora de você tentar trabalhar com a parte racional, principalmente quando eu estou falando isso aqui hoje, é sobre a parte da separação, quando já houve uma separação do casal, né? Então, como trazer essa pessoa de volta? E o que acontece é que quando a gente está muito emotivo, a gente está com a emoção à flor da pele, entre aspas, a gente acaba perdendo a nossa questão da razão, né? Então a gente acaba colocando os pés pelas mãos. Então não podemos aí deixar com que a emoção tome conta e a gente perca totalmente o controle. Então vamos falar do que nós não devemos fazer nesse primeiro momento, né? Ou seja, quais são aquelas mensagens, quais são aqueles comportamentos, aquelas atitudes que nós não devemos fazer para não afastar de vez o nosso cônjuge e acabar prejudicando a nossa estratégia, o nosso projeto de trazer o meu cônjuge de volta, né? Trazer o meu relacionamento de volta, tá bom? Então vamos lá. Primeiro é o seguinte, vamos falar de 3 tipos de mensagens, pessoal. 3 tipos de mensagens que são muito ruins na hora que você está num processo de separação com o seu cônjuge e aí você está querendo trazer de volta. Então, são 3 mensagens que você não deve fazer ou evitar. Luciano, mas eu já fiz essas mensagens, já passei essas mensagens para o meu cônjuge. E agora, tá tudo perdido? Será? Eu vou passar algumas estratégias aqui para você poder reverter talvez um dano, um estrago que você já tenha feito no seu relacionamento nessa parte de quando você queira resgatar, tá? Primeiro tipo de mensagem, pessoal,
é a parte do mensagens de ódio, mensagens de raiva, mensagens de como se estivesse com vontade de se vingar e acaba jogando tudo na cara do seu cônjuge. Sabe aquele negócio? Então, você se separou, a pessoa foi embora, desistiu do relacionamento, e aí você começa a mandar mensagens de raiva, ou seja, descontando a raiva nessa pessoa. E falando um monte de coisa ruim, falando assim, você sabe muito bem que você não devia ter feito isso, e não sei o que você virou as costas. Pessoal, isso daí não vai te ajudar, porque você está emotivo, naquele momento você está com um sentimento muito de vingança, e esse sentimento de vingança não vai te ajudar a trazer a pessoa de volta, muito pelo contrário, porque você vai alimentar, muitas vezes, as suas emoções negativas, e principalmente alimentar as emoções negativas da outra pessoa. E quando você alimenta emoções negativas na outra pessoa, você só está dando ainda mais certeza que ela tomou a decisão correta de sair do seu relacionamento com você, desse relacionamento com você. Então é muito importante que você tenha essa consciência, tá? Então, primeiro tipo de mensagem que você tem que evitar a qualquer custo, independente do seu estado emocional, eu brinco para dizer o seguinte, né? Quando você está numa situação que você está muito nervoso ou muito nervosa, ou que você está muito emotivo, conta até 1000, né, antes de você tomar uma atitude, pegar o seu celular e sair escrevendo aquilo que vem na sua cabeça. Porque a emoção vai tomar conta e você vai escrever o que não deve e depois você vai se arrepender. Só que, depois de dito, não tem como mais você retirar o que foi dito. E aí você pode realmente acabar jogando completamente as suas chances por água abaixo. Tá bom? Bom, o segundo ponto, pessoal, o segundo tipo de mensagem que eu falo para a pessoa nunca fazer quando está num processo de separação com o seu cônjuge, é quando ela começa a mandar mensagens repetidas, né? Ou muitas mensagens que a gente chama de spam. Sabe aquele spam que a gente recebe de e-mail? Aquele spam que a gente fica recebendo diversos e-mails, a gente não quer mais, etc e tal. Aquilo não incomoda? Então, o que acontece é que muitas vezes, quando nós estamos, de novo, muito emotivos ou machucados, magoados, com raiva, a gente acaba querendo ficar mandando mensagem para essa pessoa, uma atrás da outra. Tem gente que uma vez até comentou comigo, que chegou a mandar 65 mensagens em um único dia, sem nenhuma resposta dessa pessoa para ela. Porque ela tinha rompido, como a gente falou, né? Aqui tudo é questão de resgatar o relacionamento, resgatar o casamento mesmo depois de uma separação, tá? Então assim, ela mandou 65 mensagens. E veja, e ela não teve nenhum resultado da pessoa. É claro que não é surpresa disso. A pessoa quando sai, ela também está em dúvida, ela também está em dor emocional, ela também está se perguntando muitas vezes, será que é o melhor? Principalmente quando é um casamento, como a gente tem falado aqui. Então, quando é um casamento, a gente fala que a pessoa, na hora que decide sair do relacionamento, é uma questão realmente muito tensa, tem uma questão de uma pressão muito grande, muitas vezes da própria família. Então, o racional da pessoa acontece por muito tempo antes do rompimento acontecer propriamente dito. Tá certo? Então, assim, você ficar mandando mensagens repetidas, ou ficar mandando aquela mensagem, você não vai me responder, como é que tá, e não sei o que, e fica mandando mensagem, uma atrás da outra, pessoal, o famoso spam, como eu estava falando para você, esse é o tipo de mensagem que vai fatalmente destruir as suas chances de trazer essa pessoa de volta para sua vida, tá? Então você tem que estar atento a isso. Não adianta, pessoal, pensa só, o que eu sempre digo é o seguinte: todas as vezes, quando uma pessoa sai do relacionamento, ela já esgotou todas as possibilidades racionais na cabeça dela. Ela já fez todas as perguntas que você vai fazer para ela. Ela já fez todas as possibilidades. Ela já fez todos os cenários na cabeça dela. Entende? E aí você chega lá e vai querer conversar ou convencer a pessoa, através de um monte de mensagem, que ela está fazendo algo errado. Você não vai conseguir. Por quê? Porque não se convence e não se reverte uma separação, um divórcio, qualquer coisa, através do mundo racional. Você não vai conseguir gastar, não importa a quantidade de saliva que você vai gastar, eu brinco, né? Ou de texto, de ponta de dedo, né? Que a gente brinca, para resgatar esse relacionamento pelo lado racional. Então, o segundo tipo de mensagem, a pior tipo de mensagem que você pode mandar são os spams, que são aquelas sequências pedindo resposta, pedindo explicação, querendo entender por quê e se lamentando, entende? Isso aí não vai te ajudar a trazer a pessoa de volta.
Então esse é o tipo de segundo tipo de mensagem que afastam as suas possibilidades ou probabilidades de trazer o seu cônjuge de volta para a sua vida, trazer o seu cônjuge de volta para o seu relacionamento, tá bom? A terceiro tipo, que eu trouxe 3 aqui para vocês, né? O terceiro tipo são as mensagens super emotivas. Então existem muitas mensagens que as pessoas mandam em relação a isso quando tem um rompimento, né, uma separação. Às vezes nem aconteceu o divórcio propriamente dito, às vezes simplesmente uma separação, uma briga muito feia, a pessoa fala, olha, eu não quero mais, eu não te amo mais, não gosto mais de você, eu quero me separar. E ela, às vezes, muitas vezes, se for numa situação de briga, ela pode pegar as coisas dela, né, e simplesmente ir embora. E às vezes ela está realmente decidida, mas essa briga, ela não foi a causa da separação. Ela só foi a famosa gota d'água. Você pode ter certeza que muitas coisas anteriores a isso já estavam acontecendo. Então, o que você tem que ter, primeiro, clareza, é que nenhum relacionamento acaba da noite para o dia. Todos os relacionamentos vêm se deteriorando e se corroendo na linha do tempo. E aí, de repente, alguém toma a decisão de querer sair. Entende? E aí, o terceiro tipo de mensagem que eu falo que é muito ruim, que acaba com as suas chances, ou pelo menos destrói ainda mais as suas chances de trazer essa pessoa de volta, qualquer tipo de relacionamento. Eu falo casamento porque é o meu foco, tá, pessoal? Mas eu já vi namorados, já vi noivados, N situações que você pode trabalhar a mesma pegada do que eu tô falando aqui. Funciona da mesma forma, tá? Então assim, a terceira mensagem que eu falei que você não pode fazer são as super emotivas. É aquela mensagem que manda, pô, assim, eu vou te amar pra sempre, eu nunca mais vou amar ninguém na minha vida. Sabe esse tipo de mensagem que é super dramática e super emotiva? Por mais que seja o seu sentimento agora, por mais que você acredite no que você esteja falando, acredita em mim. Esse tipo de mensagem não vai te ajudar a trazer essa pessoa de volta para sua vida. Não vai te ajudar, muito pelo contrário, vai fazer essa pessoa se afastar. O que pode acontecer muitas vezes é a questão da pessoa até sentir um pouco de pena de você. Sabe? Tipo, sentir um pouco de pena, sentir aquela, poxa, mas agora ela às vezes até volta, até dá uma segunda chance, mas ela não dá uma segunda chance pelos motivos certos de querer restaurar o casamento. Ela dá uma segunda chance porque ela está com pena da sua situação. E eu te garanto que essa segunda chance não vai durar nem muito tempo, muito pelo contrário, vai ser bem mais rápido, e aí provavelmente o segundo rompimento ele vai ser ainda mais dramático, e aí as possibilidades vão estar totalmente, enfim, corroídas, destruídas, tá bom? Aí de repente você está escutando tudo isso e fala assim, Luciano, mas caraca, eu tô meio que numa situação dessa, eu acabei o meu relacionamento, né? O meu cônjuge acabou o relacionamento comigo, teve uma separação, um rompimento, e eu acabei fazendo exatamente essas coisas que você acabou de dizer. A mensagem de ódio, o spam, por exemplo, ou as super emotivas. E agora, será que acabou todas as minhas chances? E eu tenho aqui estou trazendo muito material para vocês, né, para que a gente possa debater aqui na nossa live de hoje. E aí eu te falo o seguinte, existe chance? Existe. Só que aí você vai precisar consertar, passar meio que uma régua em tudo isso que você fez no passado para abrir uma possibilidade de você criar novamente essa atração, esse desejo para a pessoa querer voltar para você. E de novo, lembra que eu falei? Tudo isso que eu estou falando não é no mundo racional, é no mundo emocional. Por isso que a gente trabalha muito a questão comportamental e da inteligência emocional alinhada a essas estratégias. Então existe uma mensagem, até separei aqui para você, que é para que você fale, mande para a pessoa, né, a mensagem de texto, você vai mandar para a pessoa para meio que limpar essas besteiras que a gente acabou fazendo por estar muito emotivo e deixando essa emoção tomar conta da sua vida, né, das suas ações, das suas decisões e daquilo que você ia falar. Entende? Então é muito importante que você tenha essa clareza. Então a mensagem que eu separei aqui, ó, ela é meio que como eu falei, fazer uma limpeza, fazer uma faxina em toda a sujeira que a gente deixou devido aos comportamentos negativos. E aí logo depois dessa mensagem que eu vou falar para você agora, você tem que aderir à estratégia do contato zero. Tá? Eu vou explicar um pouquinho já o que é esse contato zero, mas o nome já está dizendo, né? É contato zero mesmo. Zero resposta, zero contato, zero mensagens, zero tudo. Você vai entrar em contato zero. Mas para antes de entrar nesse estágio, você vai ter que mandar a mensagem. E a mensagem que eu coloquei é o seguinte, ó.
Você vai colocar mais ou menos alguma coisa nesse sentido. Olha, me desculpa, eu tenho andado muito emotivo nos últimos tempos e eu tenho tido muitas outras situações que estão me estressando acima do nosso rompimento. Enfim, eu te desejo muita sorte. Acabou. É só isso que você vai falar, tá? Então assim, você vai pedir uma desculpa rápida, você vai limpar dizendo que você estava muito emotiva, vamos dizer assim, né? Uma pessoa estava muito emotiva ou muito emotivo com a situação que você passou, não só com o rompimento, mas com outras coisas que estão te estressando no seu dia a dia. Te desejo sorte. Então, a gente tem dois grandes objetivos com essa mensagem. O primeiro grande objetivo, pessoal, é você meio que se desculpar por ter deixado aquela situação constrangedora ou, no mínimo, chata, né? Que fica aborrecendo a outra pessoa porque fica lá mandando mensagem de ódio, falou um monte de coisa que não deveria, ou ficou mandando 1 milhão de mensagens no dia, atormentando a vida da pessoa. Isso daí tudo não é bacana, tá? Ou a questão de ser emotiva. E o segundo ponto é te dar uma desculpa. Então, a primeira é você pedir desculpas e passar um pano nisso. O segundo é te dar uma desculpa de dizer o seguinte, olha, inconscientemente, tá? Você vai falar assim, olha, me desculpa, etc e tal, e aí você entra num processo de contato zero. Então isso te dá esse motivo de você entrar no contato zero. Lembrando, pessoal, o que é o contato zero que eu estava explicando para vocês? Depois do rompimento, a maioria das pessoas tem a tendência de ficar tentando convencer, como eu estava falando no começo dessa live aqui hoje, dessa nossa aula aqui hoje, tá? A pessoa fica tentando convencer que não é isso, que não é aquilo, etc, etc e tal. Pessoal, depois que romper um relacionamento, a primeira coisa que você tem que fazer, de fato, é aderir ao contato zero. O contato zero é você não ter contato com a pessoa por pelo menos 30 dias. É claro que existem algumas exceções, são pouquíssimas exceções, tá certo? Mas é muito importante que você faça a aderência a essa estratégia do contato zero. Por que que é importante? Porque você precisa fazer com que a pessoa volte ao estado neutro emocional. Se você, quando a pessoa decide sair do relacionamento, ela está num estado emocional negativo. Por isso que ela decidiu sair do relacionamento que estava com você. Sim ou não? Então, você precisa dar um tempo para que a pessoa volte ao estado neutro. Nós temos uma tendência, vamos dizer assim, natural, de lembrar das coisas positivas do relacionamento e às vezes das negativas. Mas na linha do tempo, quando a emoção negativa vai baixando, quando o estado emocional vai baixando, a pessoa começa a ter algumas lembranças e começa a predominar a lembrança positiva. Então você começa a colocar, deixar num processo no estado emocional neutro, e você aí consegue ter acesso a algumas questões, tá bom? Então, nós vamos falar sobre isso. Aline, e quando se vive dentro da mesma casa, você falou, né? Ele me deixou há 25 dias. Então, só para eu entender, Aline, que você colocou aqui, ele te deixou há 25 dias, mas moram juntos ainda. É isso? Se for isso, você me fala aqui enquanto eu estou entregando a outra parte do conteúdo e eu volto para responder para você, tá? Porque eu vou fazer uma live, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma live ou um outro processo aqui, só para falar sobre essa questão. Tá, beleza, Aline, beleza. Vou falar já então sobre essa questão do contato zero, tá? Porque de fato o contato zero vai ajudar a pessoa a entrar no estado emocional neutro e você. Presta atenção. Se você quer resgatar esse relacionamento, e eu acredito que todo casamento deve ser protegido, zelado e resgatado, tá certo? Todo casamento deve ser. Porque, primeiro que eu acredito muito nisso, enfim, por várias questões, inclusive na questão do matrimônio, a questão das minhas crenças religiosas e assim por diante, eu acredito que o matrimônio vale sim a pena você batalhar por ele, entende? Vale a pena você batalhar por esse casamento. E fora que depois disso você vai se tornar uma pessoa muito diferente e muito melhor. Então, vou pegar o gancho da Aline aqui, né? Que ela falou que está na mesma casa. O contato zero, Aline, o que acontece? Quando você mora junto, você não consegue não encontrar a pessoa 100%. Mas fatalmente você vai cruzar. Mas o ideal é que você fique
fora daqueles momentos que a pessoa vai estar em casa ou alguma coisa no sentido, tá? Você vai ter que, de fato, diminuir o contato. Agora, você tem que resgatar... Aí, ó, eu ia falar isso, Aline, tá vendo? Você acabou de falar. Eu sou dependente emocional demais dele, tá certo? Esse é o problema. Você tem que resgatar primeiro você. Tanto é que todas as pessoas que eu faço mentoria na parte de resgatar um relacionamento, esses 30 dias de contato zero é a hora que você vai trabalhar também em você. Por quê? Aline, veja só. Qualquer pessoa que tenha dependência emocional tem que trabalhar em você nessa situação. Porque qualquer pessoa que tem dependência emocional, ela passa um sentimento de fraqueza, de baixa autoestima, de baixa autoconfiança, e isso tira a atratividade e você deixa de ser uma pessoa atraente para essa pessoa, né? No caso, para o seu marido, para sua esposa e assim por diante. Entende? Então, vamos lá. Eu vou falar em outro momento, viu, Aline? Começa a acompanhar os meus conteúdos aqui, que eu vou falar em outro momento com mais detalhes. Se quiser, me procura até no privado, eu te dou umas dicas aí de como você sair dessa cilada aí. Mas o mais importante é, de fato, você começar a trabalhar em você, tá? Não tem jeito. Para de olhar para o relacionamento, para de olhar para a dor. Começa a olhar para quem é você. Você não é isso, você é a essência. Todos nós viemos aqui para brilhar, entende? E assim, você não depende de ninguém para ser feliz. Ninguém depende de ninguém para ser feliz. Primeiro erro é uma pessoa entrar no casamento para querer ser feliz. Nós entramos no casamento porque eu já sou feliz e vou fazer o outro feliz também. Então um transborda na vida do outro. Tá certo? Mas em algum momento a gente acaba perdendo essa nossa identidade, acaba perdendo essa nossa autoconfiança, essa nossa autoestima e vai criando uma dependência. Então, Aline, fique tranquila que você pode dar uma virada do jogo violenta. Violenta. Pode virar completamente essa mesa e chegar ao ponto dele não entender nada do que está acontecendo e ele vir te pedir desculpa. Estou te colocando na real. Na real aqui, tá? Olha lá, só que você fala assim, ó, fico chorando trancada dentro de casa. Só que qual que é o problema? Ele percebe, entende? Então, mulher, levanta a cabeça, bate a poeira, tá tudo certo. Você é muito maior do que isso e vai resgatar. Então, quando você adota os 30 dias, tá? Você tem que diminuir o contato, que eu chamo de contato zero modificado. Quando você mora junto, ou trabalha junto, ou, por exemplo, tem filhos. Mesmo que estejam morando em casas separadas, você tem algumas responsabilidades que você tem que dividir. Então, você vai ter que ter algum contato ali, tá? Então, esse contato zero é importantíssimo, é o que mais funciona. Muitas pessoas falam que não funciona, etc e tal. Eu não tô nem aí, porque as pessoas falam por aí, tá? Tem algumas pessoas que falam que não deve, etc e tal. Tem gente que fala assim, vai lá, abre o seu coração. Gente, não funciona. Você vai destruir a sua chance de trazer a pessoa de volta. Não adianta se rastejar, não adianta se lamentar, implorar, entende? Não funciona. Isso está longe de ser algo atraente. Então, eu vou falar algumas mensagens, eu tô falando aqui, o foco aqui é como a gente trazer o ex, né? No caso, depois da separação, de volta através das mensagens. Primeiro eu falei quais eram as mensagens que não devem fazer, né? Como que você não deve se comunicar através de mensagens com a pessoa, para poder depois aderir à questão do contato zero, que vai ser até tema de uma outra live nossa aí, se vocês quiserem, depois vocês me falam, tá? Então, assim, depois que você começou a identificar e passou esse tempo, tá? De 30 dias, 60 dias às vezes, tá? Às vezes até mais, depende da complexidade com que terminou o seu relacionamento. Então, tem todos alguns cenários que você pode fazer isso daí, tá? Então, depois que você ficou esse período, você vai fazer algumas aproximações de uma forma inteligente. Tá? Então, primeiro, você tem que resgatar. Resgatar, que eu digo assim, baixar o nível emocional para o estado neutro, e aí depois você vai entrar com essas mensagens, tá? Então tem que deixar passar o contato zero. Por isso que eu coloquei esse conteúdo aqui no meio, tá bom? Então, uma das primeiras mensagens que eu gosto, pessoal, que eu gosto bastante, é uma mensagem que demonstra grande interesse sobre alguma coisa. Veja, você não vai trazer a pessoa para uma conversa, você não vai botar pressão sobre nada, você não vai falar do relacionamento, mas você vai trazer que existe um interesse em relação à preocupação com a pessoa. Então, ela tem que ter um valor real, né? Eu fiz várias anotações aqui para passar para vocês hoje, para não esquecer de nada. Então, tem que ter um valor real e faça o seu cônjuge, né? A pessoa que está do outro lado, se sentir bem. Veja, pessoal,
toda estratégia, toda vez que eu trabalho com qualquer restauração de relacionamento, tá? Eu trabalho na estratégia de suprimir memórias e emoções negativas e construir ou trazer as emoções e memórias positivas. Construir ou trazer as memórias e emoções positivas, tá certo? Então tudo aquilo, tem gente que, por exemplo, assim, posso mandar uma carta de perdão? Posso pedir desculpa? Não! Agora não é hora, o que tá para trás, você não tá voltando para lá. Entende? É só para vocês entenderem aí o foco que vocês têm que dar dentro de um processo de restauração. É estratégia, é baseado em ciência mesmo, de restauração e comportamento, tá bom? Então eu falo isso porque as pessoas, elas botam os pés pelas mãos de um jeito que vai destruindo as possibilidades. Mas vamos lá. Então, ó, quando você for mandar uma mensagem dessa de grande interesse, você vai fazer também um texto, vou ler aqui para vocês uma frase que eu separei, tá? Que é só para vocês entenderem como é que você faz uma primeira conexão. Então vai lá, por exemplo, ó. Oi, fiquei sabendo que a sua banda favorita estará aqui na cidade em julho. Passei apenas para lembrar, porque eu lembrei que você gosta muito deles, você amava muito essa banda. Espero que as coisas estejam bem. Olha só, você mostrou que você lembrou de algo que ele gosta ou ela gosta, tá certo? E no final você coloca, espero que tudo esteja bem. O que acontece nessa situação? Você não está pedindo para a pessoa entrar em contato com você, você não está querendo conversar com a pessoa, você só fez uma lembrança. E isso é muito poderoso, pessoal. Acredita no que eu estou falando? Isso é muito poderoso. Muitas vezes, só essa mensagem, você já começa a ter uma resposta positiva da pessoa. Tipo, obrigado, que legal, etc e tal. E começa a abrir uma porta de conexão que até então estava completamente fechada para você. Tá certo? Então, o que eu estava querendo dizer é que tem que ter um porquê do que você está escrevendo, né? Ou seja, sem implorar, sem chorar, sem se lamentar, sem, né? Nada disso. Então tem um porquê você está mandando uma mensagem, não é uma mensagem aleatória, também não vai mandar aquelas mensagens assim, e aí, tá tudo bem? Como é que tá? Como é que foi seu final de semana? Sabe? Tipo assim, gente, esse tipo de coisa é puxar assunto de uma forma que não vai te ajudar, tá? Então o que eu estou falando para vocês aqui é uma forma de você despertar o emocional, fazer a pessoa se sentir bem, tá? E como eu falei, o segundo ponto é que você não força uma conversa. Essa parte do espero que esteja tudo bem, você simplesmente se coloca naquela situação. Aí vamos para a segunda opção. A segunda mensagem, né, que vai te ajudar muito a trazer uma conexão, e essa daqui essa aqui é uma das que eu mais gosto, tá, pessoal? Porque toda vez que os clientes, né, ou as clientes usam, elas sempre trazem um resultado muito interessante, porque gera um mistério nessa mensagem, sabe? Então vamos lá. Essa daqui eu chamo, né, mensagem de uma boa lembrança. Você vai fazer uma boa lembrança com a pessoa. Opa, quase que eu me perdi aqui nos comentários. Então vai trazer uma lembrança, uma boa lembrança, ou seja, lembra que eu falei? Suprimir as negativas e trazer as positivas? Então aqui você vai fazer de uma forma indireta e vai trazer uma boa lembrança para a pessoa, né? Ou seja, para o seu cônjuge que saiu, vai trazer uma boa lembrança e ao mesmo tempo não é com ele que vai acontecer ou com ela. É só para trazer a lembrança e fazer provocar o emocional dessa pessoa. Então vamos lá, uma frase que eu construí aqui, um dos modelos que eu uso, tem centenas aí que a gente pode construir, dependendo de alguns casos, né? Mas eu trouxe uma só para você entender a ideia, tá? Então você pode mandar uma mensagem mais ou menos dizendo assim, ó. Opa, tudo bem? Lembra daquele restaurante incrível que a gente foi, japonês, aqui no bairro tal? Vamos supor aqui em Santos, né? Que eu sou de Santos. Aqui no bairro tal XPTO? Qual é o nome mesmo daquele restaurante? Porque eu tenho uma pessoa amiga que eu gostaria de levar lá. Olha que interessante essa mensagem, tá? Ela coloca alguma dúvida, você vai pedir uma resposta, tá certo? Ou seja, você vai pedir uma ajuda para essa pessoa, mas ela coloca esse ar de mistério, esse ar de dúvida no pensamento dela, tá certo? Então, tipo assim, quem que ela vai levar? E você veja que eu não falei assim, ó, eu quero levar um amigo ou uma amiga. Eu falei, eu quero levar uma pessoa amiga. Pode ser homem, pode ser mulher. Então, todas as palavras têm que ser cuidadosamente utilizadas. E elas vão despertar como eu chamo de um ciúmes disfarçado. E a hora que a pessoa tem esse tipo de sentimento, tá certo? Porque veja só, pessoal, deixa eu voltar um pouquinho só para explicar para vocês. Quando a pessoa rompeu com você, lá atrás, vocês têm uma história que vocês passaram juntos. É ou não é verdade?
Vocês têm uma história. Então, existia atração física, existia atração emocional, vocês se davam bem, vocês tinham momentos incríveis. Não é assim? Então isso não foi apagado, ninguém esquece essas coisas. Então existe essa nostalgia quando você coloca algo nesse sentido. Então você vai pegar aquele restaurante, ou aquele local, ou enfim, você vai pensar na sua história, vai encaixar aqui e vai usar essa frase. Tá? Então vai colocar o quê? Opa, lembra daquele restaurante, tal, e aí você substitui com a sua realidade. A frase que eu falei agora. Por quê? Porque vai fazer a pessoa, quer queira, quer não, automaticamente voltar naquele ambiente que vocês estavam, que vocês tiveram uma boa lembrança. E isso daí vai começar a afetar o lado emocional. Lembra que eu falei para vocês que não se resgata um relacionamento pelo racional e sim pelo emocional? Então, quando você vai fazendo um empilhamento de estratégias, quando você percebe, quando a pessoa percebe, ela já vai estar voltando a pensar em você e até mesmo considerar, será que eu fiz a coisa certa? Será que eu deveria ter mesmo saído? Afinal de contas, a gente teve momentos tão bons, assim por diante. E é impressionante, pessoal, como as possibilidades vão se expandindo quando se usa as estratégias certas, tá? Então, assim, essa mensagem ela é muito boa, mas ela só tem que tomar alguns cuidados, tá? Porque como ela já mexe com a parte emocional, né, e de lembrança, você tem que saber direitinho como colocar essa mensagem no momento certo. Então, dependendo de onde você estiver no seu relacionamento, né, nessa situação da separação, essa mensagem ela vai fazer milagres dentro da sua estratégia, do seu projeto de restaurar o seu casamento, o seu relacionamento, tá? E como eu falei, então a ideia é que crie um pouco de mistério, um pouco de ciúmes. Afinal, quem é que você vai levar lá? E isso é muito legal, tá? Deixa a pessoa realmente curiosa. Tudo isso que eu estou falando, pessoal, já foi aplicado, já foi validado, é muito, muito interessante. E a terceira mensagem, pessoal, é a mensagem que eu chamo de uma mensagem alegre, que traz algo divertido, tá? E ela só deve ser usada, pessoal, se você tiver feito todas as coisas corretas quando terminou com o seu ex, né? No caso, com a pessoa que você separou. Como assim todas as coisas corretas? Aquilo que eu falei, você não rastejou, você não implorou, você não ficou brava, você não teve ataque histérico, tá certo? Tanto ele quanto ela, tá, pessoal? Você, homem ou mulher, não importa. Então você tem que ter feito tudo direitinho. E aí, você pode utilizar essa mensagem, que é a mensagem alegre, é uma mensagem de alegria, uma mensagem de conexão. E você, de novo, essa mensagem não vai fazer com que a pessoa tenha que ter uma conversa com você, mas vai fazer ela também lembrar e saber que você lembrou dela de alguma forma, tá certo? Então a mensagem seria mais ou menos assim, ó. Eu acabei, por exemplo, tá? Eu, por exemplo, gosto muito de Friends e eu e minha esposa temos um histórico de Friends. Então, estou imaginando uma situação como essa, tá? Então, acabei de passar pelos episódios do Friends e me fez lembrar de você pela primeira vez em algum tempo. Me fez sorrir. E 2 pontinhos lá e aquela carinha, né? Uma carinha de sorriso, por exemplo. Isso é uma forma de você colocar a mensagem. Então, veja só. Me fez pensar em você pela primeira vez em um tempo e me fez sorrir. Basta isso, é só isso, pessoal. Vocês não têm ideia do poder que essa mensagem tem. Olha só, quantas dessas mensagens que eu coloquei hoje, depois de um rompimento, você já utilizou? Quantas vezes você parou para pensar em fazer mensagens, que todas essas mensagens que eu coloquei aqui para você, essas 3 mensagens, elas têm propósito, elas têm um porquê de ser escrita, elas têm um objetivo a ser mandado. Entende? E é tudo voltado a conseguir disparar gatilhos emocionais positivos na pessoa que estava saindo do seu relacionamento, ou que já tem até saído. Pessoal, tem relacionamentos que estão 6, 7, 8 meses que as pessoas já estão separadas, tá certo? E por causa de algumas estratégias de contato zero, de auto-resgate, de mensagens estratégicas, se abriu uma porta e uma segunda oportunidade apareceu. Só que aí você já vai estar diferente, entende? Esse período que eu falei no começo da nossa live, de 30 dias de contato zero, como eu falei, não é só para a pessoa se resgatar, a pessoa que saiu entrar no estado neutro, mas é para você virar a sua melhor versão. E daqui para frente, inclusive, assumir isso como a sua verdadeira identidade, que é quem você é. Você não é uma pessoa que
não se cuida, que não se ama, entende? Isso não faz parte da sua essência. Nós não viemos nesse mundo para ser dessa forma, para ter dependência emocional, dependência financeira. Chega disso. Nós não viemos, eu sempre falo isso nas lives, nas minhas aulas, nós não viemos aqui para comer migalhas. Quando você tem algum tipo de dependência e você acredita que não consegue mais ser feliz sem aquela pessoa, você entra num estado depressivo. Mas acredite em mim, você é muito maior do que isso. Você consegue sim se resgatar, ser feliz, porque a felicidade é uma decisão individual. A felicidade não é do outro. O outro não vai te fazer feliz. O outro pode transbordar na sua vida para te fazer mais feliz. Mas essa pessoa, ele ou ela, não vão te fazer feliz. Boa noite, Patrícia, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha que maravilha. Então, pessoal, o que eu falei para você toda mensagem tem um propósito emocional positivo e para criar rapport. Tá? O que é criar rapport? É você criar uma conexão realmente emocional com a pessoa e você criar um elo de ligação para que você possa resgatar esse seu relacionamento. Agora, pessoal, para finalizar, eu vou falar rápido para a gente poder finalizar, mas assim, você deve ter alguns cuidados, tá? Você deve ter alguns cuidados à hora de utilizar as estratégias de mandar mensagem. E esses cuidados eu vou relatar agora para você, que são algumas regras, ok? Primeira regra é o seguinte: ponha um delay entre as mensagens. O que é um delay? É um tempo de espera. Outro erro clássico que as pessoas cometem quando tem um rompimento no seu relacionamento, e aqui pode ser, como eu sempre digo, qualquer relacionamento, pode ser noivado, pode ser namoro e casamento. Assim que a pessoa termina, tá certo? O que acontece? A pessoa vai lá, começa a mandar mensagem. Quando o cônjuge que foi embora manda uma primeira mensagem, ela responde de bate-pronto imediatamente após. Se você fizer isso, você vai estar demonstrando que você está desesperada, que você estava esperando, que você entende? Pessoal, a pessoa mandou uma mensagem, você vai ter que dar, escreve isso que eu estou falando para nunca mais esquecer. Ela te mandou uma mensagem, ela vai ter que ficar em espera por pelo menos 1 hora no mínimo. Ela mandou uma mensagem para você por qualquer coisa que tenha acontecido, 1 hora. E eu vou falar mais, se ela te contatar durante o contato zero, você não vai responder, é ignorar mesmo. Existem algumas regras dentro do contato zero que ela deve ser quebrada, tá? Que o contato zero deve ser quebrado. Mas eu não vou abordar isso aqui hoje, tá? Senão não vai dar tempo. Mas existem algumas regras que você pode quebrar o contato zero, tá? Por quê? Porque aí você pode prejudicar o processo. Mas são poucas as situações, tá bom? Mas se você está no contato zero com a pessoa, você vai de fato ignorar o processo. Vai ignorar, a pessoa vai mandar mensagem, não vai, ela vai ficar brava, o problema é dela. Quanto maior o sentimento de perda, maior a possibilidade de restauração. Porque, infelizmente, quer queira, quer não, nós só damos valor para aquilo que a gente começa a perder ou já perdeu. É ou não é assim? Escreve para mim se você não concorda para mim. Ou no comentário, se estiver vendo a gravação, ou aqui comigo, quem estiver no ao vivo. Você só dá valor quando você perde. Então, quer queira, quer não, o contato zero é uma forma de você despertar a necessidade da pessoa, da perda inclusive, a necessidade, o sentimento de perda, a necessidade de começar a entender o que está acontecendo. Será que eu perdi? Lembra daquela segunda mensagem que eu falei para vocês? Que desperta eu brinco que chama, um ciúmes disfarçado, porque fazer ciúmes agressivo é burrice. Ah, vou pegar alguém, vou sair com alguém, vou postar uma mensagem e mandar para ele. Isso é besteira. Isso é besteira. Fazer ciúmes agressivo, aliás, ciúmes em geral não é legal. O ciúmes ele tem que ter a dose certa no lugar certo. E se você está num processo de rompimento, tem que ser um ciúmes disfarçado. Esse é muito legal. Porque, na verdade, a pessoa cria a situação e o cenário na cabeça dela. Você não falou nada. Você não fez nada, inclusive. Só que você cria um cenário disfarçado. Então, a primeira regra, quando você estiver tratando com o seu ex, né? Eu vou falar de ex porque, por exemplo, teve uma separação. Ah, tô morando junto, mas já pediu a separação. Para mim é ex. Só tá morando junto por situações, às vezes, de logística. Tá certo? Então, você não tá com a pessoa mais. Então, vamos trabalhar o ex aí, né?
Então assim, ó, quando você estiver lidando com as mensagens, se essa pessoa mandar uma mensagem, etc e tal, tem que ter um delay, tem que ter um tempo de espera. Não responda imediatamente, tá? Pelo menos 1 hora ou mais. Segunda regra, quando você for responder, seja breve nas respostas, tá? Mas não esqueça de alguns princípios. Por quê? Pessoal, mensagens longas e difíceis, sabe aquelas mensagens longas, difíceis e assim por diante, pode parecer novamente que você está meio desesperado. Então você quer escrever muito, você quer aproveitar aquela oportunidade. Gente, é a famosa história do desapego. Sabe o LX, desapega? Então, assim, a pessoa mandou uma mensagem, ok, manda aquela mensagem rapidinha, pum, e sai. Mensagens breves. Então, a segunda regra é, quando você estiver trocando mensagem com ele ou com ela, né, depois de um rompimento, as mensagens têm que ser muito breves. Terceira regra e mais importante, nunca traga drama para as comunicações. Nunca traga drama. Qual que é a regra básica que eu falei lá no começo da nossa live? Nós temos que suprimir as emoções negativas e criar emoções positivas ou resgatar as emoções positivas. Se você faz drama, tá certo? Quando eu falo drama, pessoal, não é só drama do relacionamento. É drama da vida, uma pessoa que reclama. Aí quando começa a ter contato com a pessoa de novo, fala assim, você não sabe o que aconteceu. O meu chefe tá me perseguindo, tá um inferno, eu tô sem dinheiro. Gente, que coisa chata. Você acha que esse tipo de comunicação vai trazer a pessoa de volta? Então, não pode ter drama, tá? Todo o processo, tudo que você vai fazer daqui pra frente, acho que a Aline, não sei se a Aline tá aqui ainda. Aline, se você estiver aqui, ó, depois você me fala, se você estiver ouvindo, tomara que sim. Mas é o seguinte, toda a sua comunicação daqui pra frente com essa pessoa é comunicação positiva. Quando encontrar essa pessoa, respira fundo, é sorriso no rosto. Ah, Luciano, mas eu não tô feliz. Eu sei, mas demonstrar que você tá acabada não vai te ajudar também a trazer a pessoa de volta. Se você tem um objetivo e quer restaurar, você tem que regaçar a manga e fazer alguns detalhes aí do seu processo. Entende? Então você tem que mudar. Aí o que eu falo? As pessoas falam assim, eu quero dicas. Gente, pega a dica na internet, você pode pegar, aí coloca assim, dicas de como melhorar o meu casamento. Procura no YouTube aí, você vai achar 1 milhão de dicas aí. Faça a noite do casal. Já ouviu falar isso? Faça a noite do casal. Tenha toda... Gente, isso aí é dica quando o relacionamento já está restaurando ou restaurado. Para que você resgate, de repente, algo que tenha que ter... aquecer, ficar mais picante, porque está esfriando. Agora, se a pessoa já foi embora, essas coisas, desculpa, é balela, não vai funcionar. Só que você não vai suportar o processo de transformação enquanto o seu emocional tiver em cacos. Tiver em frangalhos. Por isso que o contato zero por 30 dias, que é uma das estratégias que eu estava falando no começo da live aqui, ele é fundamental. Porque não é só para colocar, como eu vou repetir, não é só para colocar o outro em estado neutro, é para você se transformar na sua melhor versão e possibilitar fazer essa pessoa olhar para você de novo com um olhar de atração, de interesse, porque você é misteriosa, porque você é misterioso, porque você é uma pessoa que eu me sinto bem estar perto, não é assim? Então aí a coisa muda. Aí o jogo muda. Pessoal, lembre-se, vocês têm que estar no jogo para escolher, não para ser escolhidas ou escolhidos. Nós temos que estar no topo da pirâmide. E não é ser arrogante, prepotente, não é usar isso para pisar na outra pessoa, para se vingar. Quem faz isso é mentalidade medíocre, não precisa nem estar aqui. O que eu estou querendo dizer é para você resgatar a sua vida. Você se sentir bem com você. Entende? Esse é o ponto. Tudo bem, pessoal? Exatamente, olha lá. Ele só dá valor se vê que está perdendo o território. É normal, ainda mais se for, né, tipo assim, o homem que está saindo. Eu vou falar porque eu sou homem. Homem é caçador. Não adianta. Homem é caçador. Homem gosta de desafio. Então se você fica lá, mas o que você quer que eu faça por você? E etc e tal, e você fica, sabe, tipo, enfim, idolatrando, botando ele no pedestal. Sabe o que acontece? Perdeu o interesse. Você não é mais misteriosa, você não é mais intrigante, você não é mais um desafio. Pensa nisso. Então você tem que resgatar esse processo de você ser um desafio para ele.
Entende? E outra, aí tem várias formas, né? De como você fazer, inclusive, essa pessoa não olhar nem pra fora do casamento. Ixi, tem muito conteúdo pra gente falar, mas hoje não vai dar. Tá bom, pessoal? Depois eu vou colocar uma enquete lá, vou colocar algumas opções, vota lá. Vota lá qual o conteúdo que você quer ver na próxima live, a gente bate um papo. Tá certo? Tem que desprezar às vezes para te dar valor. Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, é você não estar disponível o tempo todo. Você vai cuidar, você vai tratar bem, entende? Você vai ser simpático, vai ser simpática, não tem problema nenhum, não é ser arrogante, não é ser grosso, não é nada disso. Não é o que eu falei, não é pisar, né? Qual que é o foco? Qual que é o foco? O foco é você estar autossuficiente e não estar disponível. De repente, a pessoa te procura, ou quer fazer alguma coisa, fala, hoje eu não dá, hoje eu não posso, hoje eu tô ocupado, entendeu? E tá tudo bem. Isso enlouquece a pessoa. Fala assim, como assim? O que tá acontecendo? Etc e tal. E aí ela começa a ficar cabreira. Esse negócio de ficar cabreiro, o que significa? Ela tá pensando em você. Se ela tá pensando em você o tempo todo, primeiro, ela não tem tempo de pensar em outras pessoas que estão fora do casamento. Ela vai começar a querer te resgatar. E você começa a virar o jogo. Então, pessoal, pra gente encerrar nossa live aqui, eu falei as 3 coisas que nós não devemos falar, né, nas mensagens, como não se comunicar. O que é o contato zero de 30 dias, eu abordei isso aqui também, tá certo? Eu falei os 3 tipos de mensagem que agregam valor, né, que fazem a pessoa, que trazem a pessoa de volta, porque vai mexer com o emocional da pessoa. E eu também trouxe aqui as 3 regras de como você se conectar quando você está trazendo mensagem com a pessoa, tá? Que você não pode esquecer. Fechado, pessoal? Isso aí, Angelita, temos que fazer falta às vezes, daí ele te valoriza mais. E tem algumas formas de você despertar, fazer a pessoa sentir sua falta. É técnica, é estratégia. Você pode estar dentro da casa e você consegue fazer a pessoa sentir falta de você. Isso é muito legal, tá certo? Só que lembre-se, primeiro você tem que estar bem. Você que está assistindo, todas as pessoas, você tem que estar bem. Porque se você não estiver bem, muitas vezes a pessoa nem suporta os 30 dias de afastamento da estratégia do contato zero. Na primeira semana ela quebra o afastamento, vai lá e bota tudo a perder. Por quê? Porque o emocional dela não consegue ainda resgatar isso daí, não consegue suportar esse tipo de desafio. Fechado, galera? Então é isso aí. Pessoal, obrigado quem ficou comigo. Vamos trocar mais ideias, eu vou trazer muito, eu estou focado nessa questão do relacionamento, foi uma questão até que me pediram, eu gosto muito, e eu estou trazendo toda a minha expertise de inteligência emocional, comportamental, perfis comportamentais, atitudes, e nós estamos integrando para fazer aí um movimento, uma legião de resgatar e salvar os casamentos que merecem ser salvos. Para mim, todos, tá? Mas, enfim, tem gente que acaba se perdendo no meio do caminho aí. Não é? Mas por mim, vale a pena, porque a hora que você resgata a outra pessoa que muitas vezes está fazendo coisa errada, porque você não desistiu, você vai resgatar uma vida e uma alma. Então não desista de você primeiro. E não desista do relacionamento, porque muitas vezes é você que vai fazer essa diferença na vida da pessoa. Tá bom? Beijo no coração, espero que vocês tenham tido um sábado lindo, né? E que vocês tenham aproveitado o máximo aí pra vocês. E a gente se vê na próxima live. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!